Olá, queridos amigos desse canal de estudo da divulgação da doutrina espírita, nesse momento em que nos encontramos sempre para realizar as nossas leituras, as nossas reflexões, mas primeiramente sempre juntos, unindo os nossos pensamentos, para agradecer a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade da casa, da família, a oportunidade de estarmos no corpo físico, podendo nos acertar com a lei, podendo aprender um pouco mais sobre paciência, sobre resistência, sobre moderação, perseverança. Que escola é a vida! Que Deus nos abençoe sempre, que Jesus ilumine sempre o nosso desejo de continuar aprendendo com esse Mestre amado, a amar. A proteção pedimos sempre aos benfeitores e guias espirituais, junto das nossas casas, das nossas famílias, dos amigos. Lembramos daqueles que estão adoecidos, lembramos daqueles que se encontram em locais sem um acesso, ou, o mais doloroso, aqueles que ainda não conhecem essa possibilidade da prece como um bálsamo na vida. Que Deus abençoe a todos nós com boa vontade para a vida. Hoje iremos fazer a leitura da mensagem número 11 do livro da Esperança, que tem como título Em Louvor da Alegria, em que Emmanuel vai fazer essa anotação dessa mensagem, que está linkada, podemos dizer assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 de Bem-aventurados Aflitos, o item 25, que fala sobre melancolia. Esse item 25 é uma mensagem do Espírito François, em que nos começa, fazendo-nos uma pergunta. Sabeis por que uma tristeza indefinida às vezes se apossa de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? Dificilmente, no mundo, principalmente dependendo da idade, do tempo de vida, alguém não tenha vivenciado esse momento de sentir um amargor na vida, Um momento em que se sente sem conexão, um momento que se sente perdido, apático. E esse Espírito vem nos dizer, o que é isso? É o vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade e que, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, consome-se em grandes esforços para libertar-se dele. Porém, vendo que são inúteis, cai em desânimo, e como o corpo sofre essa influência, a falta de energia, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, fazendo com que vos acheis infelizes. Olha só, faz com que nos achemos. É uma ilusão. Porque o corpo sente, É aquele momento que às vezes a gente levanta e fala assim, queria ter ficado naquele sonho, naquele lugar que eu estava tão bom. Mas a vida nos chama. E Ele nos fala, Continua nos dizendo que acreditai em mim, resistir com energia essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Olha a prova já. A primeira, que é da resistência. Resistir
para não cair num vício de comportamento da própria alma mesmo. Essas aspirações, esses desejos por uma vida melhor, são inatas no espírito de todos os homens, todos nós queremos. Mas não as procureis neste mundo, porque às vezes a gente fica procurando um momento de felicidade plena, constante, nesse mundo, e passa a vida muito amargurado porque não encontra. São pequenos momentos de alegria. Nós precisamos entender a possibilidade da felicidade relativa no planeta em que vivemos. Passamos a compreender isso. E ele fala, não procurai isso nesse mundo. E agora que Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que ele vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm o vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes de cumprir uma missão durante a vossa prova na terra, da qual não podeis duvidar, seja vos devotando à família, seja realizando os diversos deveres que vos são confiados. Se no decorrer dessa prova, enquanto cumpris a vossa tarefa, desabarem sobre vós, que é natural, as preocupações, os cuidados, as decepções, não é? Os desgostos, sede fortes e corajosos. Olha que mensagem de encorajamento, né? Que mensagem de sustentação, para a gente ver que não é só a gente não. Quando ele coloca uma situação dessa, porque muitas pessoas passam, então quando ele fala, né, sede fortes e corajosos para suportá-los, precisamos aprender a ter resistência, a coragem moral, a serenidade para viver essas situações, entendendo que elas são temporárias. Enfrentais sem hesitação. Elas duram pouco e devem vos conduzir para junto dos amigos por quem chorais, que se rejubilarão com a vossa presença entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde não existem os desgostos da terra. Mas vejamos bem, se nos fosse dada a oportunidade da saída do planeta Terra, com seus desgostos, suas frustrações, e isso significasse não continuar socorrendo e ajudando aqueles corações que temos sempre em especial, nós nos candidataríamos a sair do planeta? De pessoa para pessoa, né? Lembro sempre da história do Dr. Bezerra, que foi convidado por Maria, né? Mas quem veio fazer o convite foi Celina, para ele ir para outro plano. Ele agradeceu, mas disse que não poderia abandonar a Terra enquanto aqui ainda estão reencarnando corações que precisam dele, corações especiais. Então, se nós nos permitirmos começar a olhar somente os noticiários, que espreme e sai aquele banho de sangue, o olharmos para o lado pior das pessoas, o que será que vai acontecer? Será que a gente vai ter vontade? Não, né? A gente vai pegar o nosso olhar e vai localizá-lo na pior parte de uma situação. Nós temos lá uma fruta, uma maçã ou uma goiaba, tem um pedacinho dela machucado. Você joga a fruta toda fora? Eu não jogo, eu tiro aquele pedacinho como o resto. E se não der para aproveitar muito a fruta, ainda tem a semente que é boa. O bicho veio depois. Então repara que a gente tem sempre aquilo para aproveitar de uma situação. Agora, se o nosso olhar se viciar em usar um óculos de uma cor muito escura para ver tudo tenebroso, vai ser tudo tenebroso. Quem planta espinho acaba espetado. Quem
né, flerta com o abismo, cai nesse abismo. Cai no abismo da própria rebeldia. Porque começa a ficar incomodado pela vida. Mas quando a gente para pensar que se eu desencarnar, eu vou para um lugar que tem um montão de gente parecida comigo, com vocês, por que não continuar no trabalho para ver se a gente se melhora um pouco mais? Porque no plano espiritual não tem as provas que a gente precisa passar. No plano espiritual não vai ter prova da vida financeira, suportação de dor, resistência de vícios. Não tem. Então tem certas situações que temos que estar no planeta mesmo, para estar em encontro com essas tentações que nada mais são do que os nossos lados sombrios ainda. É esse nosso lado sombrio que eu tenho que trabalhar. Então, é justamente diante dessas provações é que eu vou ver como eu vou fazer para fortalecer a minha vontade, meu desejo de melhorar. Agora, se eu me entregar, eu vou me embora, um espirro me leva. A gente começa a bater o corpo, e é considerado, sim, de uma certa maneira, um suicídio. Porque não tem mais nada que prenda a pessoa. Eu me lembro que uma vez eu li uma história que Chico Xavier contava da importância que ele dava, né, aos bichinhos dele, aos gatos, ao cachorrinho, porque aquele afeto individual com o próprio bichinho são essas pequenas coisas que mantinham ele no planeta. Lógico que ele não... A gente sabe que, pela humildade, né, de Chico Xavier, ele utilizava desses exemplos para nos fazer entender determinadas coisas. Então nos cabe, como ele fala aqui, resistir a essas impressões que vos está enfraquecendo a vontade. O que eu preciso fazer? Eu preciso, se eu estou vivendo uma situação difícil, eu tenho que saber se ela é orgânica, em função de alimentação, se eu estou tendo um problema químico, se eu estou tendo um problema espiritual. Repara que cada coisa é uma coisa diferente, não é? Então nós possuímos a inteligência, possuímos a ciência para nos ajudar a pesquisar. O que é isso que eu estou sentindo dentro de mim? Essa apatia, esse desânimo com a vida, que chamamos de depressão. E o que é isso? Que destrói as pessoas e aqueles que a acompanham, porque se sentem incapazes de fazer alguma coisa ali que tenha um resultado. Por isso a necessidade de buscarmos profissionais. Então temos lá o terapeuta, tem o psiquiatra, tem o médico de outras... que nos oferece lá os exames de sangue, exames de hormônios. Como é que está meu corpo? Como é que está a minha saúde? Física e mental. Mas às vezes as pessoas têm preconceito, não tem? Preconceito de tomar remédio. O fato de ser ir para o psiquiatra faz com que a pessoa ache que vão pensar que ela é maluca. Bem, fique tranquilo que é maluco. Todos nós somos um pouco. Não é? A gente não sobrevivia. Só que dentro da área da psiquiatria existem, né, naqueles médicos que estudam substâncias que ajudam a combater determinadas situações, às vezes provisoriamente, para que a pessoa se recupere, às vezes por um longo tempo, às vezes é uma situação química ou uma questão física. Reparem bem, se eu não colocar o óculos hoje em dia, eu não leio, mas eu posso falar assim, pô, mas antigamente eu lia. Não, eu podia botar esse livro lá embaixo que eu lia. Como é que agora eu não leio? Ah, não, eu vou ter que ler. É falta de vontade minha. É falta de vontade. Vou fazer mais esforço para eu ler. Vou conseguir ler? É falta de vontade minha? Não, né? É minha ignorância que não consegue perceber que existe uma lente inventada pela inteligência que Deus me permitiu para eu conseguir continuar lendo. Então
Então tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Então quando a gente fala, mas isso não é de Deus, fulano vai viciar. Mas eu preciso conversar com um profissional. Eu não sou médico. Então preciso conhecer. Ah, não gostei daquela opinião. Vou procurar um outro profissional. E se for uma questão química? Meu organismo, X idade, mulher, falta de determinado hormônio. E aí? Aí eu vou ficar rezando, achando que é um espírito obsessor, quando o meu organismo está sem um determinado hormônio importantíssimo. Não seria igual tirar o óculos e fazer com mais vontade? Olha a necessidade do discernimento. Então, se nós temos a ciência, vamos buscar para nos ajudar. Vamos conversar na casa espírita. Às vezes pode ser sim um processo, né, de uma influência espiritual. Às vezes precisamos estar em mais prece, pedindo mais proteção, maior contato com os nossos anjos guardiãos, pedindo mesmo que nos proteja. Então nós vamos começar a aprender a fazer essa percepção. Mas em alguns casos, reparem bem o que eu vou falar, há alguns casos, muitas vezes é da alma da criatura ser melancólica. São aquelas criaturas que desde nova param ali olhando, que a gente fala que está a morte da bezerra, não é? Fica ali lamentando aquilo, relembrando daquilo, vai lá, só o passado. Aí ela traz o passado para o presente e transforma aquilo numa coisa maravilhosa, que nem foi tão maravilhosa assim. Mas aí ela fica melancólica, recorda disso, recorda aquilo outro, e isso vai afrouxando os laços que prendem ao corpo físico, porque ela não tem ânimo, ela não tem vigor. Se não tem vigor, não tem energia. Como é que ela vai ser responsiva? Repare bem. Então, o que a gente pode fazer, né? A gente pode, o que está à nossa disposição em qualquer classe social, podemos dizer assim, em qualquer possibilidade, é a cada dia aprendermos a renovar os nossos objetivos com a vida. É quando a gente fala assim, pô, eu vou me entusiasmar, eu tenho que todo dia me motivar. Vocês já viram que vendedores, quando eles se juntam em equipe, vem o chefe dos vendedores, seja para vender o que for, ele vai fazer uma reunião. Que reunião é aquela? De motivação. Ele precisa motivar aqueles profissionais para desenvolver naquele dia, né? A gente fala, com maior gás. Vai dar um gás, reunião de dar gás. Vai dar um jato a mais, né? Mas nós podemos fazer esse processo. Ao acordarmos, fazermos as nossas preces, vamos aprender a nos motivar. Vamos aprender o que tem de bom no mundo. Vamos começar a compreender que se eu estou à Terra, eu vim aqui numa missão. E repare que missão não é de salvador da pátria, não. A minha missão pode ser mãe, de ser uma pessoa que não faz mais mal a ninguém. O outro tem lá a missão de não falar mais mentira. O outro tem lá a missão de não trair mais a esposa. O outro tem a missão de conseguir ficar no emprego. Olha, tudo isso é missão. Missão dada, missão cumprida. É um serviço. Só que a gente bota essa palavra como uma coisa, né? A gente vai transformar isso lá na missão daqueles espíritos muito superiores. Não, as missões para a gente são proporcionais às nossas dificuldades. Resistir a um vício de bebida alcoólica, de cigarro, de outro qualquer entorpecente. Olha aí a missão. Resistir. Então é quando a gente começa a se automotivar. Não, eu tenho que vencer. Eu vou me fortalecer. Quando eu tiver que sair do planeta, eu vou sair do planeta, mas agora não é o momento. Então eu vou aprendendo a me automotivar. Eu vou aprendendo a sair na rua, a buscar a luz do sol, que é muito importante para a saúde. Né? Banho de sol. Banho de sol é uma das terapias mais saudáveis. Tenho possibilidade de estar na mata?
banho de mata, banho de cachoeira. No Japão eles têm muito isso, eles entram em locais de mata fechado e aquilo para eles compreendem mesmo que é um banho. Porque é um banho, é uma renovação de energia. Você vai para o mar, banho de mar, banho de cachoeira, banho de rio, ou seja, banho de contato com a natureza, rindo. Vocês já viram quando a gente está triste? Uma coisa assim que eu reparo, às vezes quando eu estou se eu estiver meio tristezinha, uma coisa que eu gosto de ver muito, são os pássaros. Aquela coisa do pássaro chegando, o outro chegando, outro... Eu acho aquilo tão alegre, aquilo me dá uma alegria. Principalmente as andorinhas, são bonitas, né? Aquela dança, aquele balé, e elas vão rodando, né? É uma coisa assim tão interessante. Ou então, crianças brincando. Vocês já viram criança brincando? Vocês lembram como é bom? Aquela risada, aquele foguete, aquilo não mexe. Criança na praia, então, uma jogando água na outra, e outro mergulha, outro ri, outro faz castelinho. Eu fico ouvindo aquilo ali. Aquilo é uma energia saudável. Ali está a vida. Então, às vezes, quando a gente está desanimado, a gente olha para uma criança e ela sorri, dizendo assim, ei, o que você está esperando do mundo? O mundo está esperando de você também. Dê um sorriso, né? Agradeça a Deus, olhe os pássaros, repare as flores, para observar como a natureza é linda e harmoniosa, para observar a grandeza da vida, que Deus nos disponibilizou a todos. Olha para o céu, é cada dia uma pintura diferente, mas às vezes nós passamos dias, meses, sem dar uma olhada para o céu, não sei para dizer assim, e vai chover. Mas não parou para observar nada. Viveu como se não tivesse vivo. E aí? É natural que vá ter melancolia? É natural. Então, né, eu sempre me lembro de uma história de uma menininha. Eu já contei isso sobre esse tema, essa historinha em outros momentos. Mas eu gosto dessa historinha, então vou relembrar. Que era uma menininha muito alegre, muito alegre. E naquele momento do dia que ela foi para o colégio, após, caiu uma tempestade horrível. Trovões, né? Aquelas trovoadas, aquele relâmpago, aquele negócio todo, uma chuva grossa. A mãe pegou o guarda-chuva, porque ela deve estar com medo. Eu vou lá buscar a minha filha. E a mãe se dirigiu para buscar a filha no colégio. Quando olha a menina, dando aqueles relâmpagos, ela ria para cá, ria para lá, ria para cá. E a mãe, tipo assim, o que está acontecendo com a minha filha, né? Dá um relâmpago, ela ri. Ela ri, o que está acontecendo? Falo, minha filha, o que está acontecendo? Mamãe veio te buscar, preocupada com você. Você podia estar assustada com os trovões, com os relâmpagos. Ela, não, mamãe. E por que você está sorrindo? Ué, porque Deus está tirando foto de mim, são os flashes. Criança, né? Os pais riem. Como é bom rir, como é bom sorrir, como é bom encontrar pessoas entusiasmadas, como é bom encontrar pessoas de bom humor, como é bom, como é bom. Então, cabe-nos procurar, continuar procurando. Quem procura, acha. E Emmanuel nos diz assim: nos dizem que a experiência terrestre se faça amargosa e difícil, não convertas a depressão em veneno. Quando a aflição te ronda o caminho, anuncias trazer o espírito carregado de sombra, como que se encontra ausente do lar, ansiando regresso. Entretanto, isso não é motivo para que te precipites no desânimo arrasador. Acusaste em trevas e podes mentalizar com a própria cabeça luminosos pensamentos de otimismo e fraternidade, ou retratar nas pupilas o fulgor do sol e a beleza das flores. Entregaste a mudez, proclamando não suportar os conflitos que te rodeiam, e nada te impede abrir a boca a fim de pronunciar a frase de reconforto e apaziguamento. Asseveras
que o mundo é um imenso vale de lágrimas, cruzando os braços para chorar os infortúnios da terra. E possui 2 mãos por antenas de amor capazes de improvisar canções de felicidade e esperança no trabalho pessoal em favor dos que sofrem. Trancaste em aposento solitário para a cultura da irritação, alegando que os melhores amigos te não entendem, e perdes horas inteiras de pranto inútil e senhorias 2 pés, à maneira de alavancas preciosas, prontas a te transportarem na direção dos que atravessam provações muito mais dolorosas que as tuas, junto dos quais 1 minuto da tua conversação ou uma leve migalha do que te sobra te granjeariam a compreensão e a simpatia de enorme família espiritual. Em verdade, existe a melancolia edificante, expressando saudade da vida superior. Contudo, aqueles que a registram no âmago do próprio ser consagram-se com redobrado fervor ao serviço do bem, preparando no próprio coração a nesga de céu, suscetível de identificá-los ao plano celestial que esperam, ansiosos, suspirando pelo reencontro com os entes que mais amam. Ainda assim, é imperioso arredar de nós o hábito da tristeza destrutiva, com quem guerreia o culto do entorpecente. Espíritos vinculados às diretrizes do Cristo, não podemos esquecer, olvidar que o Evangelho, considerado em todos os tempos como sendo um livro de dor, por descrever obstáculos e perseguições, dificuldades e martírios sem conta, começa exalçando a grandeza de Deus e a boa vontade entre os homens, através de cantos jubilosos, e termina com a sublime visão da humanidade futura, na Jerusalém libertada, assentando-se gloriosa na alegria sem fim, em louvor da alegria. Que dessa maneira, então, possamos, buscar sempre louvar a alegria, o contentamento, o encontro com a sua própria vida, buscando no serviço ao próximo, muitas vezes, o remédio que nos liberta de solidões e de uma vida amargurada. Muitas vezes esse remédio vai ser justamente quando sairmos de encontro ao outro. A vida tem um cântico sempre de alegria e de esperança. Busquemos sempre esse lado da vida. Busquemos plantar sempre no nosso coração as sementes da esperança, para que ela cresça em abundância e possamos compartilhar de uma vida muito melhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que tenhamos muito respeito com a dor que o outro sofre, muito respeito, porque estamos no planeta, somos feitos de corpos da natureza, não somos postes, portanto ninguém está livre de nada. Que Deus nos proteja muito e sempre, abençoando o Senhor, dando muita energia, muita força a tantas almas encarnadas e desencarnadas que sofrem por essa apatia, que sofrem esse desânimo, essa tristeza conturrada. Que elas consigam, Senhor, receber o sol da vida, que é Jesus, no próprio coração. Muita paz sempre. Graças a Deus.